sempre eterno, aleluia. Ouvi tua voz, eu quero, e nesse meu som, louvado seja Deus. Graças a Deus. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. 1 Reis. 1 Reis. Glória a Deus. Capítulo de número 14. 1 Reis. Primeira Reis, capítulo de número 14. A partir do verso número 1. Primeira Reis, capítulo 14, verso 1 a seguir. Eu vou estar lendo os irmãos. Acompanhe a leitura, 1 Reis, capítulo de número 14, versículo 1. Todos acharam, amém? Glória a Deus. 1 Reis, 14, 1. Glória a Deus. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. E eis que lá está o profeta Aias, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos, e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aias. E já Aias não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aias: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aias o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e dize a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel: visto que te levantei do meio do povo, e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti te dei, e tu não fostes como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes, tu fizestes o mal, pior do que todos que foram antes de ti, e fostes e fizestes outros deuses, e imagens de fundição para provocar a minha ira, e me lançastes para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até o menino
tanto o escravo como o livre, em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como lança fora os estercos, até que de todos se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves dos céus o comerão, porque o Senhor o disse: tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua palavra. O Senhor já tem falado conosco desde o início do culto, mas eu peço que continue falando mais e mais, porque nós temos o anseio na nossa alma de ouvir a tua voz. Fala conosco em nome de Jesus. Abençoa também os teus filhos, as suas finanças, o celeiro, a saúde, da prosperidade, tanto material quanto espiritual para cada um, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode aceitar? Até para orar a gente tem que pedir sabedoria a Deus, né, irmão? A gente vai orar para os ofertantes, os dizimistas, né? O correto é orar por todos, né? Então, Senhor, abençoa os ofertantes, abençoa os dizimistas, mas muitas vezes o irmão não veio porque não tem um centavo para dar, e o desejo do coração dele está dentro de ajudar. Mas não deu, não é porque ele não quer ser, porque ele não tem. Aí você acaba não orando por ele, né? Então, que Deus abençoe a todos. Porque Deus abençoa, aquele que não tem vai ter condições de ter. Glória a Jesus. Aí a conversa muda, né? Irmãos, nós lemos aqui um texto sagrado. Nasce uma história. E para nós entender este episódio aqui de 1 Reis 14, nós precisamos retroceder alguns capítulos. Tudo começa quando Salomão ele faz aliança com outras nações e dessas pega mulheres e toma posse delas aquilo que Deus havia determinado que não era para fazer. Israel, o povo de Deus, não podia casar com mulheres de outras nações. Era um mandamento de Deus, para que não aprendesse as suas práticas, para que não entrasse pelos caminhos delas. E ele, com toda a sabedoria que Deus deu para ele não atentou para este mandamento, e ele fez. Pegou mulheres de outras nações, e essas mulheres levou ele à idolatria. E Deus se irou com Salomão e rasgou o reino da casa do seu pai Davi. Rasgou. Deu a outro. E isso vai se suceder no momento em que ele morre e o seu filho Roboão agora senta no trono. E todo Israel se ajunta a Roboão como um povo só. Mas Deus já tinha falado para Salomão e já tinha dado a sentença. E aí o que aconteceu? O que vai acontecer com Roboão é nada mais, nada menos do que a pura vontade de Deus em ação. Deus endureceu o coração de Roboão para que ele sobrecarregasse o povo de imposto. Aí o povo ficou chateado com isso e abandonou ele, e 10 tribos foram seguir Jeroboão. Jeroboão ficou com a parte maior das tribos, que foram 10 tribos que foram com ele. Era um projeto de Deus, irmãos. Veja que por causa do erro de Salomão, Jeroboão foi beneficiado com 10 tribos, mas ele não soube aproveitar a bênção. Ele não soube aproveitar o momento favorável de Deus na vida dele. Porque oportunidades, irmãos, diz o ditado, tem costa lisa. Se você deixar passar, depois dá trabalho para você pegar de novo. Não pode deixar passar a oportunidade. Tem oportunidade que é ímpar na nossa vida, que Deus dá. Não é isso? É ímpar. E este homem está com uma oportunidade ímpar na mão.
dele dominar aquele povo por mandado de Deus, porque o texto é sagrado, diz que Deus usou o profeta Aias para dizer para ele que aquele projeto que estava na mão dele era um projeto de Deus. Mas ele fez tudo errado, com medo de perder o povo. Irmãos, o que Deus coloca na sua mão, ninguém tem o poder de tirar se você não lutar contra Deus. Lembra quando Israel sai do Egito? Que eles vêm como rolo compressor, Deus vai na frente derrubando todos os inimigos, porque quem ia na frente era Deus, daquele povo. Glória a Deus. Aleluia. Ali é um monte de criança, mulheres, animais, não tinha um exército ali para vencer os inimigos. Era um monte de escravos lá do Egito, carregados de mulheres, de criança no braço, criança de peito, criança arrastando chinelo. Mas aonde eles passavam, Deus dava vitória. Quando eles chegam em um determinado lugar, o rei daquela cidade, apavorado, falou: agora eu sou a bola da vez, agora chegou a minha vez de ser amassado por esse povo, porque Deus está indo na frente amassando todo inimigo. O que eu vou fazer? Vou contratar um profeta para amaldiçoar esse povo. Chegou Balaão. Balaão tentou pegar o prêmio de Balaque uma vez, duas, três, e Deus mudava a palavra de maldição em bênção. Aí ele lança um tropeço. Fala: agora eu sei como que amaldiçoar esse povo, Balaque. Pega umas moabitas aí, põe as vestes bem sensuais e joga no meio deles. E eles vão se prostituir com elas. O próprio Deus vai ir contra eles. Então veja que ele estava com o povo de Deus na mão, projeto de Deus em andamento, mas ele está com medo de perder o povo e começa agora a fazer contrário à vontade de Deus. E fazer contrário à vontade de Deus, você vai perder. Pode ter certeza disso. Lembra lá de Gideão? Gideão estava com 32 mil, Deus falou: não. Se você tiver vitória com esses 32 mil, vocês vão pensar que a vitória veio por conta da quantidade de soldados que você tinha. Deus não precisa de multidão para ele dar uma vitória. Só basta nós atender às ordenanças divinas. E a vitória vem. Ele agora está com o projeto em andamento, mas ele está com medo de perder o povo e subir para o templo que estava lá em Jerusalém. Vamos fazer um altar aqui em Betel. Vamos levantar um altar aqui, ó, para que o povo não vá lá e fique lá com o Roboão. E agora fizeram um altar estranho, um lugar onde não era próprio para se oferecer a Deus, a sacrifício a Deus, porque era Deus estranho. E Deus agora chama um profeta, e a Bíblia não fala o nome desse profeta. E esse profeta vai até lá para profetizar contra Roboão. Isso você encontra no capítulo 13, depois do capítulo 12, falando sobre a idolatria de Jeroboão. Deus levanta um profeta, e o profeta chega lá e profetiza que aquele altar vai ser destruído com a sua idolatria, e os homens daquela nação vai ser queimado a fogo ali em cima daquele altar. Para que vocês saibam que é Deus que está falando. Deus vai dar um sinal agora. O altar se fendeu e derramou a cinza. Houve um choque, houve uma comoção no povo quando viu aquele sinal. Aí Deus chama aquele profeta e manda ele profetizar em determinado lugar. Não pare na casa de ninguém, não coma pão com ninguém. Vai e faça o que eu te mandei e volte pelo mesmo caminho que você foi. No meio do caminho, ele foi interceptado pelo profeta velho. E o profeta velho convida ele para entrar na sua casa e comer pão com ele. Não, Deus fala para mim que eu não posso parar em lugar nenhum, que eu tenho que seguir o meu caminho que ele determinou.
Não, eu sou profeta igual você, rapaz. Deus falou comigo para você entrar. Irmão, Deus não é Deus de confusão. Ele não se equivoca com o que ele falou com você. Se ele falou com você, ele não vai usar outra pessoa para falar outra coisa ao contrário, não. É o que ele falou com você. Se ele for usar outra pessoa para falar, vai ser só para confirmar o que ele já falou com você. Não é para falar o contrário. Aleluia. Está entendendo? Não, tempo atrás Deus falou algo ali, mas ele mudou. Agora ele não quer mais assim, não. Ele só vai confirmar. Ele não se confunde, não. Ele é onisciente. Ele conhece o fim antes do começo. Aleluia. O profeta novo deu ouvido ao profeta velho, porque na casa de Deus, no meio do povo, está cheio de profeta corrompido que quer corromper os que estão começando. Verdade, Senhor. Está cheio de homem com mente cauterizada, querendo desviar o santo dos seus caminhos, dizendo: não, isso agora está liberado, isso pode. Isso aí é coisa antiga, já foi no passado. Nós somos uma geração moderna, não. Nós somos uma geração moderna. Mas a Bíblia ela é a mesma de ontem, ela é a mesma de hoje e permanece eternamente a mesma. O profeta velho está querendo mudar o sentido da Bíblia. Querendo mudar os princípios de Deus, o profeta velho. Para corromper o profeta novo. E o profeta novo deu ouvido. Dormiu na casa do profeta velho. Recebeu da comida do profeta velho. Você vai conversar com o profeta velho, irmão? Só a graça de Deus. Ele está apostatado. Ele está desviado. Ele está rejeitado por Deus. E ele quer fazer com que você se contaminar também. Contaminou o profeta novo. Quando o profeta novo se levantou no outro dia cedo, aí o caldo tornou para ele: você deu ouvido agora? Agora um leão vai te pegar no caminho. Ele montou no jumento dele e foi seguir pelo caminho que Deus mandou ele seguir, porém ele desobedeceu e entrou na casa do profeta velho. O leão pegou ele, matou ele e ficou ali do lado dele, do corpo e do jumento. Já viu isso acontecer, irmão? Imagina um leão com fome, mata um ser humano e não mata o animal e não come ninguém. Só matou ele, não fez mais nada. O jumento ficou lá, ó. O cara morto aqui, o jumento aqui esperando o defunto levantar, ele não vai levantar nunca. E o leão do lado assistindo a cena. Olha que papelão que ele arrumou para a cabeça dele, dando ouvido ao profeta velho. Quem ouve profeta velho passa vergonha, irmão. Quem ouve pessoas de mente cauterizada. A Bíblia diz na carta de Tito: ao homem herege, depois de uma ou duas admoestações, evitam-o, sabendo que o tal está pervertido e peca, estando em si mesmo condenado. Aquele homem já estava reprovado por Deus. Porque a pessoa reprovada por Deus, ele não ouve mais a voz de Deus. Mas o profeta Aias ainda está vivo e está conservado na unção de Deus. Glória a Deus. Nasce o filho de Jeroboão, o menino agora cheio de saúde fica doente. Ele está no leito de enfermidade, doente, o herdeiro do trono. Olha só, o herdeiro do trono de Jeroboão está doente na cama. Ele chama a sua mulher e fala: mulher, se disfarça aí. Eu não sei de que maneira que ela se disfarçou. Se ela colocou uma peruca, se ela se pintou toda, se ela se inventou de alguma coisa, ela se disfarçou. Para que não fosse conhecida como a mulher de Jeroboão, porque tu não conhecia a mulher do rei. Vai até a casa do profeta Aias, aquele que profetizou ao meu respeito, dizendo que Deus ia me dar o trono de Davi, para saber sobre o menino que está doente. Aqui eu já tiro uma lição para nós nesses poucos minutos que restam. Deus, Ele nos vê em todo momento. Aleluia.
E Ele quer que nós sejamos pessoas transparentes. Ele não quer que nós se fantasiemos. Ele não quer que nós se disfarcemos, que nós sejamos uma coisa aqui e outra coisa lá fora. Não. De maneira nenhuma. Lembra da mensagem que o irmão pregou esse dia atrás aqui? Quando a mulher foi ter com Eliseu, o que Eliseu perguntou para ela? Me declara o que você tem em casa. Se Deus perguntasse para nós, declara para mim quem você é fora da igreja. Quem você é na tua casa. Porque tem pessoas, irmãos, que dentro de casa só misericórdia de Deus. Aqui é um anjo, mas lá não é um anjo. Deus quer que nós sejamos um anjo aqui e um anjo lá. Deus quer que nós sejamos crente aqui e crente lá. Glória a Deus. Esse negócio de disfarce aí tem que acabar na nossa vida, irmãos. Tem que acabar, porque Deus nos vê todo o tempo. Não é só aqui que Ele nos vê, não. O que Deus não se agrada de mim, eu fazendo aqui, Ele também não se agrada de mim, eu fazendo lá. Na minha casa, no meu trabalho, na onde eu passo, na escola que eu estudo, entre meus amigos. Eu tenho que ser autêntico. Ou eu sou cristão de verdade, ou eu não sou. Glória a Deus. Não tem meio termo com Deus. Não tem meio termo. Com Deus não. Com o diabo tem, viu? O diabo aceita você jogar do seu lado. Dá um pouquinho para Deus, um pouquinho para ele. O diabo aceita. Mas Deus não. Se você der 90% para Deus, 10% para o diabo, Ele pega os 90% para ele e entrega para o diabo. Ele não divide com o diabo. Ele não divide. Então veja que a mulher está se disfarçando para enganar o homem de Deus. Não engana. Porque o homem de Deus não anda pelos seus próprios olhos. Até porque Aias já estava com as cataratas dele avançada. Nem cirurgia mais resolvia o problema das cataratas que estava no olho do profeta. Porque ele não enxergava mais um palmo na frente do nariz por causa da velhice. Mas ele ainda tinha visão espiritual. Ele enxergava pelo ouvido. Ele enxergava pelo olho. Porque nós não precisamos de olho para enxergar. Só basta ter um ouvido para ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Enquanto ela está lá se disfarçando, o Espírito de Deus está falando com o profeta. Está vindo aí a mulher de Jeroboão te consultar. Ela está se disfarçando para que você não saiba que é ela que está chegando. Quando ela chegar, que ela colocar os pés, que você ouviu o barulho dos sapatos dela pisando, aí você já pode gritar, manda ela entrar. Ela se disfarçou. Quando ela chegou para entrar na casa do profeta Aias, ele de lá do quarto, deitado na cama, velhinho, não sei com quantos anos, mas estava bem próximo de morrer, bem velhinho, porque a Bíblia diz que ele estava na pura velhice. De lá de dentro ele grita, pode entrar, mulher de Jeroboão. Os teus pés já foi visto já, quando você saiu da tua casa. A sua intenção já foi vista quando você saiu da tua casa. Porque Deus não aceita a aparência do homem. Deus não. Deus não julga pela aparência. Quem julga pela aparência somos nós, Deus não. Deus julga no interior. Ele sabe a intenção do interior. Está entendendo? É aí que mora o perigo. Tem pessoas que querem enganar todo mundo, mas não conseguem enganar Deus. A Deus ninguém engana. Lembra de Ananias e Safira? Venderam a propriedade, acordaram lá em secreto o casal, vamos enganar Pedro, vamos enganar os apóstolos, vamos dizer que foi por X valor, aí nós damos uma parte lá e a outra parte nós embolsa aqui, e ó, fica só entre nós dois, tá bom? Fechado. Aí chega um cidadão lá, com a quantia de dinheiro, ó Pedro, tá aqui ó, a propriedade foi vendida, foi esse valor aqui, tá bom? Tá aqui, tá? O Espírito de Deus falou com Pedro, ele está mentindo. Diga para ele que ele está mentindo. Pedro não sabia de nada. Sabia?
Mas o Espírito de Deus sabia. Ananias, por que você está mentindo para o Espírito Santo? Não mente não, Ananias. Dos olhos dele ninguém escapa, dizendo Ananias palavra, não está escrito. É só você ler Salmo 139. Eu posso usar essas minhas palavras porque eu tenho base para usar elas. Dos olhos de Deus ninguém escapa. Deus enxerga uma formiga preta em cima de uma pedra preta numa noite escura. Se as trevas, eu pensar que ela vai me encobrir, as trevas verão luz ao meu redor, diz o Salmo 139, não é isso? Se eu disser que eu vou descer lá no fundo do abismo e vou me esconder dele, a mão dele também me alcança lá. Ananias caiu morto. Porque, irmãos, Deus ama a sinceridade no íntimo. O Salmo 51 diz isso aí. Deus ama uma pessoa sincera. Está entendendo? O pior problema dos fariseus foi a hipocrisia. Porque a hipocrisia é o oposto da verdade, da sinceridade. Eles eram hipócritas, eram mentirosos. Jesus chega a dizer, por fora, vocês são muito bonitos. As suas vestes, as suas indumentárias são de quem é crente de verdade, mas por dentro é um sepulcro caiado, tem cheiro de defunto morto. Parece que tem vida, mas por dentro está morto. Nós precisamos ser sinceros com Deus e conosco mesmo. Eu preciso ser sincero comigo, irmãos. O salmista dizia, Senhor, dá-me a entender onde eu tenho errado. Ele estava sendo sincero com ele. A síndrome de Adão e Eva não pode permanecer em nosso coração, irmãos. Qual é a síndrome de Adão e Eva? É procurar um culpado para o seu erro. Não é assim? Seja sincero, não, foi eu errei, foi eu. Não, eu errei por causa do meu marido. Não, eu errei por causa da minha mulher. Não, eu errei por causa do meu filho. Mentira. Ninguém erra por causa dos outros, não. Eu errei porque eu fui fraco. Porque eu cedi. Pronto, é isso aí que Deus quer. É isso, a nossa irmã leu o hino aqui. A nossa irmã Renata. Que fala muito sobre isso. Ele fala assim no louvor, ele fala, sou fraco, né? Mas te amo. Ó, a expressão de alguém que reconhece a sua fraqueza, reconhece seus fracassos, as suas limitações e coloca tudo diante de Deus. Não fica arrumando um culpado, dizendo, não, foi a mulher que o Senhor me deu que fez eu errar. Não, foi o homem que o Senhor me deu, não foi a serpente, não, irmãos. Se disfarçou. No que ela se disfarçou, ela provocou a ira de Deus. Porque o filho dela estava enfermo. A decisão estava na mão daquela mulher. Ela podia ter chegado para o seu marido, eu não vou me disfarçar. Eu vou abrir o jogo com o homem de Deus. Eu vou contar tudo para ele, porque eu sei que ele tem uma palavra de Deus para mim. Ó, a história tinha mudado, né? A história tinha mudado daquela mulher. Mas ela se deixou levar pelo engano do seu marido, Jeroboão. Assim como aquela mulher que dividiu o dinheiro ali oculto e foi agora até o homem de Deus. Quando Safira chegou, é Safira, né? Quando Safira chegou lá, Pedro pergunta para ela, Safira, qual é o valor da venda? É isso aqui mesmo que teu marido falou? Sabe o que você tem falado? Sabe o que o certo vai ter falado? Não, Pedro. Meu marido mentiu. E mandou que eu mentisse também. Mas eu não vou porque eu sou crente. Eu não vou mentir porque eu sou crente. Meu marido mentiu. Mas eu não vou mentir. Mas ela não.
ela entrou na mentira do marido e mentiu também. Quando ela falou, foi por isso mesmo que a gente vendeu. Tá vendo esses rapazes aqui, na porta aqui, ó? Acabaram de levar o defunto do teu marido agora, vai levar você, ela fica morta. Deus manda Israel invadir Jericó. Lá em Jericó, estava tudo contaminado por Deus. Deus não queria nada do que tinha ali dentro de Jericó, para destruir tudo. Tudo. O povo invadiu e de repente um homem achou ali uma capa babilônica, uns utensílios de ouro caro, algo valioso. Falei, não, isso aqui eu não vou destruir não. Mas Deus mandou destruir. Não, isso aqui nós vamos guardar. Juntou tudo e levou para sua casa. A mulher e os filhos acoitaram. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 32, que é digno de morte. Não só o que faz, mas aquele que consente com o que está fazendo também. Cuidado para você não ser conivente com o erro de alguém, viu, irmãos? Não seja, pode ser teu marido errando, bate de frente. Glória a Deus. Não vá contra o erro. Porque se você for contra o erro, pensando que está ajudando ele, você está destruindo mais ele ainda e se destruindo junto. Glória a Deus. Acoitaram o erro. Quando a sentença veio, sabe quem morreu? Todo mundo. A morte entrou e matou todo mundo. Matou o homem, matou a mulher, matou os filhos. Porque alguém estava sendo conivente. Imagina você comprar um moto roubado e colocar dentro do quintal da tua casa. Quando a polícia chega, vai todo mundo para a delegacia para saber agora quem trouxe aquela moto roubada para dentro de casa, não é isso? Alguém vai ter que assumir. Graças a Deus que não vai todo mundo preso, né? Mas que fica um papelão feio, né? Todo mundo na delegacia por causa do erro de um. Não era mais fácil o pai ter chegado para o filho, que moto é essa aí? Cadê o documento da moto? Deixa eu ver esse negócio aí. Qual é a origem desse negócio aí? Não, pode tirar do meu quintal essa moto roubada aqui. Eu não quero isso aqui dentro da minha casa, não. Porque na hora que as autoridades chegar, vai ficar feio para mim e para você. Aleluia. O que Deus está falando conosco aqui nessa noite, que Ele quer transparência, que nós sejamos o que nós somos diante dEle. Que nós sejamos verdadeiros. Essa mulher se disfarçou para enganar o homem de Deus. E até conseguiu. Se não fosse o Espírito Santo. Ou melhor, até conseguiria se não fosse o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus falou com ele, não, ela está se disfarçando. Diga para ela que o menino vai morrer. Porque ela mentiu. Ela tentou me enganar. Ela tentou me manipular, porque ela queria arrancar algo bom do homem de Deus. Você quer arrancar algo bom de Deus, irmãos? É só você agir com sinceridade. Você quer arrancar algo bom de Deus? É só você ser verdadeiro. É só você ser sincero. Se tem um homem que deixou exemplo para nós disso, foi Davi. Davi, ele mostrou como que é provocar o milagre, como que é provocar a bondade de Deus. Sabe como? Na sinceridade. Glória a Deus. Você quer ver outra pessoa que provocou esse milagre de Deus? Caim. Caim mata o seu irmão Abel, abre um buraco no chão, coloca o cadáver lá dentro, joga a terra por cima, ninguém viu, é vida que segue. Com Deus não. Com Deus não tem vida que segue. Se o negócio der errado, tem que parar e começar de novo. Deus chama Caim e fala, Caim, cadê o teu irmão Abel? Na ótica humana, Deus estava errado, porque o responsável por Abel era o pai e a mãe. Ele não é responsável pelo rapaz. Caim foi até correto. Eu não sou o pai e a mãe dele. Tem que perguntar para o meu pai e para minha mãe, que eles são responsáveis por Abel, não sou eu não. Mas o sangue dele está clamando a mim, Caim. Opa, eu fui descoberto. Agora, eu sei o que você fez, Caim.
o que você fez com o culto do seu pai e da sua mãe, você não conseguiu esconder de mim. Eu sei onde está o corpo, eu sei o quanto de sangue foi derramado, todos os litros de sangue, eu sei onde está o buraco. Agora eu quero saber o que eu posso fazer com você, cara. Você é digno do quê, cara? Deus lança uma maldição, agora você está amaldiçoado. Agora você vai dar errante pela terra. Aquele que te castar pelo caminho vai te machucar também. Porque quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Quando Deus terminou de dar a sentença para Caim, sabe o que ele falou para Deus? Senhor, maior é o meu pecado do que o teu perdão? Olha, ele confessou. Ele confessou. Irmãos, o que Deus quer de nós é só isso. Confissão. Você confessa, fala, Senhor, eu errei mesmo. Eu sou essa pessoa que preciso melhorar mesmo, Senhor. Não precisa ficar disfarçando, não. Você vai disfarçar, isso aí não funciona com Deus. Funciona com os homens, irmãos. Funciona com os homens. Deus está muito triste com muitos cristãos que têm atitudes na igreja de uma forma, mas outra totalmente diferente no dia a dia, irmão. Se você vê no dia a dia, se Deus transportar nós para ver a vida de pessoas no dia a dia, você até se assusta, que faz coisas que nem ímpio faz, irmãos. Glória, aleluia. Fala coisas que nem ímpio fala. Tem atitudes que nem ímpio tem. Mas quando vem para cá se disfarça para enganar os homens de Deus. E Deus não quer isso de nós. Que nós possamos tirar a máscara da hipocrisia, a máscara do disfarce. Que nós possamos se apresentar diante de Deus com a cara descoberta. Entendeu? Eu sou assim mesmo, Senhor. Eu sou falho mesmo. Eu sei que o Senhor me ama, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou miserável, me ajuda. Senhor, eu só erro. Você vai ler Romanos capítulo 7, irmãos. É uma leitura clássica para você entender isso aí. Paulo fazia isso com Deus. Fala, Senhor, eu só erro. Está em Romanos capítulo 7, depois você lê na tua casa. Quando eu vou fazer um bem, Senhor, eu já fiz o mal. Olha, é isso que Deus quer de nós, irmão. Não é ficar falando que foi o Adão, não, que foi a Eva, não. É eu, Senhor. Esquece o Adão, esquece a Eva. Se assume diante de Deus e fala, Senhor, quando eu quero fazer o bem, o mal eu já fiz. Pronto. Aí Deus falou, opa, agora começou a mudar a história. A partir do momento que começou a se abrir o coração para Deus, mostrar o problema para Deus, porque ele já sabe onde está o problema, ele só quer saber da sua boca. Ele conhece o problema, ele só quer que você faça a confissão. Senhor, me ajuda. Essa é a minha fraqueza. Esse é o meu pecado. Esse é o meu erro. Esse negócio de ficar terceirizando o problema, irmão, isso aí não funciona no reino de Deus. Funciona em qualquer lugar por aí, menos no reino de Deus. No reino de Deus, cada um assume o seu. Até porque quando nós morrermos, não vai ser as obras de ninguém que vai nos seguir, vai ser as nossas. Não vai ser. Por isso, que se a sua esposa não quer ser crente, você pode ser sem ela. Se o teu marido não quer, você pode ser sem ele. Está entendendo? Então, seja verdadeiro diante de Deus. Esta é a exortação que Deus está nos entregando nessa noite. Não seja como a mulher de Jeroboão que ficava se disfarçando. Seja verdadeiro, seja o que você é. Faça aquilo que você faz lá fora. Tem coragem? Tem? Hã? Fica essa pergunta. Faz aqui dentro, perante a igreja, os irmãos, o que você faz aos ocultos dos irmãos, porque o culto de Deus não dá. Longe dos olhos de Deus não dá. Tem coragem? Não, né? Eu tenho certeza que não. Então, se não tem, significa que Deus não está contente. Porque se eu tiver coragem de fazer aqui dentro, entre os irmãos, o que eu faço longe dos outros irmãos, significa que Deus está se agradando de mim. Se eu não tiver coragem, significa que Deus não está se agradando de mim. Correto? Faz sentido ou não faz? Não é isso?
que nós sejamos verdadeiros. Porque os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Que você possa, quando os olhos de Deus te encontrar, você está na qualidade de bom. De alguém que tem a aprovação de Deus. De alguém que Deus possa dizer, como disse de Jó. Observaste, Satanás? Meu servo Jó? Observaste? Homem íntegro, reto, se dizia do mal. Não é isso? Como o salmista dizia no Salmo 101, verso 3. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Aborreço aquele que caminha para o mal. Tem pessoas que têm prazer no mal, outros têm prazer no bem. Que nós sejamos verdadeiros diante de Deus. Essa palavra serve para mim, essa palavra serve para os irmãos, para uma reflexão espiritual. Se vale a pena ter vida dupla. Não vale a pena. Porque no dia do juízo final, essa aqui não vai ficar, essa aqui vai se desfazer, vai prevalecer a outra. Não é isso? Se a outra for má. Se a outra for boa, significa que nós somos verdadeiros diante de Deus. Que Deus abençoe os irmãos e que essa palavra fique no teu coração. Amanhã às 18 horas, se Deus assim permitir, estaremos aqui para mais um culto de louvor e adoração a Deus. Deus abençoe os irmãos, que Deus dê proteção no retorno para a sua casa, dê proteção para a sua vida e para a sua família. Amém? Ficamos de pé. Vamos agradecer a Deus. Nosso irmão presbítero Isaac vai estar fazendo essa oração de encerramento e já dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, mais uma vez, querido Deus, obrigado, Senhor. Porque mais uma vez podemos perceber, Senhor, o teu cuidado com os teus filhos. Nos dando, Senhor, a tua palavra, a tua orientação, o teu direcionamento, Senhor. A tua exortação para nos conservar no caminho, Senhor. O caminho que o Senhor tem preparado para nós. Ajuda-nos, não sermos somente ouvintes da tua palavra, meu Deus, mas em nome de Jesus, pelo teu santo e poderoso Espírito, ajuda-nos a colocar em prática tudo que o Senhor ministrou no nosso coração esta noite. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. E nós dizemos amém e graças a Deus.